Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo. Vou falar hoje com vocês aqui. Sejam bem-vindos, né? Em particular, quem está vindo à casa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que tenha uma boa experiência. A gente vai fazer uma prece rápida, fazer a preleção e depois a gente passa para o passo, tá bom? Vamos só, então, se concentrar um minutinho, assim, para a gente poder fazer uma oração. Que possamos, nesses breves instantes de recolhimento, encontrar nos nossos corações paz, serenidade, que essa casa tenha a nos ofertar. Nós nos mantemos sempre muito receptivos à presença de todos os amigos da espiritualidade, que nos amparam, nos acolhem, nos acompanham numa noite como essa de tratamento. Com muito carinho, procuramos estabelecer essa conexão com o nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, que com certeza nos acolhe nestes momentos. Agradecemos também a todos os companheiros espirituais que trabalham nessa casa, trazendo energias renovadoras, permitindo esse nosso momento de silêncio e de recolhimento. Que essa nossa conexão possa nos ajudar com as inspirações sobre as melhores ideias, melhores sentimentos. Em conjunto com esses amigos, nós elevamos o nosso pensamento à figura do Mestre Jesus. É este amigo que serve para nós como uma fonte de inspiração, de referência, de ensinos espirituais que nos apontam para uma jornada de espiritualização. Que possamos sintonizar nessa energia de aprendizado e dar início à nossa noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, gente, mais uma vez. O tema da nossa preleção de hoje é esse que está na lousa, né? Fala, o meu reino não é desse mundo. Em particular, bem diretamente, é uma frase de Jesus, uma frase do Evangelho de João, e acho que vale a pena a gente comentar, porque ela se desdobra, acho que em muitos significados, e acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho aqui de tempo pensando sobre o assunto, tá? Em particular, a frase por si só é significativa, mas eu queria resgatar o momento que ela é dita, né? Porque acho que o Evangelho como um todo, ele é uma história ali contada com passos, e o momento, no geral, é bastante importante. Então, tem um momento ali em que Jesus prega no Sermão da Montanha, tem um momento em que ele prega recolhido com seus discípulos. E esse momento, em particular, não é um momento de pregação. O momento em que Jesus diz essa frase é o momento em que ele está tendo uma conversa com o Pilatos, por causa que ele tinha sido entregue, basicamente, e começava todo o processo lá que culminou na crucificação. E esse diálogo com Pilatos é uma das coisas bastante emblemáticas do Evangelho. Então, basicamente, ele é levado, né? A história lá que está no Evangelho, ela conta que ele é levado para diante de Pilatos, e começa uma conversa muito curiosa de perguntas e só perguntas. Porque Pilatos pergunta para ele, né? Olha, os seus correligiosos aqui, eles me trouxeram para você como me dizendo que você é um criminoso, né? E aí ele pergunta, ele fala, você é de fato o rei dos judeus aí que está afirmando ser? E Jesus responde essa pergunta, né? Com outra pergunta. Ele fala, mas de onde veio isso, né? Quem disse isso? E você está dizendo isso porque você pensa ou você diz porque eles te disseram? E aí Pilatos fala, olha, eu não sou um dos seus, né? Não sou um judeu, então não tenho por que atestar uma coisa ou outra. Mas Jesus ainda coloca uma afirmação a mais, dizendo que
eu sou alguém que vim para testemunhar a verdade. E todos aqueles que ouvem a verdade, que dão atenção à verdade, ouvem de mim. Essa é a frase que ele usa. E aí surge essa frase, né? Como um complemento, ele fala, tipo, o meu reino não é desse mundo. Né? Se meu reino fosse desse mundo, o cenário seria bastante diferente. Eu provavelmente, tipo, em outras palavras, eu falo, eu provavelmente não estaria aqui. Porque os meus servos me tratariam de maneira diferente, enfim. E é um momento bastante emblemático, porque fica uma discussão, é quase um momento de tribunal, assim, onde essa frase vem à tona. E quando esse diálogo está terminando, Pilatos faz uma pergunta bastante importante, né, em função dessa frase de Jesus. Ele fala, mas então o que é a verdade? Né, ele fala, o que é essa verdade? E o que a gente ouve de Jesus é um estrondoso silêncio. Né? Então, eu estou contando assim, meio das minhas próprias palavras aqui, mais para ilustrar o momento e a significância, né, desse momento aí, do ponto de vista da história e da trajetória, como também tipo, o destaque que eu acho que aparece num instante como esse, quando a gente confronta as coisas da matéria e as coisas do espírito. Tá? Esse é talvez o momento mais emblemático disso, porque é quase uma conversa entre malucos. Tá? Tem pessoas acusando que não sabem do que Jesus está falando e se sentem ameaçados por alguém que tinha muito pouco a ameaçar, de fato. Tem, basicamente, alguma pessoa que é uma pessoa do mundo, que é a representação de Pilatos, ali, uma pessoa tipo, que vive no mundo, né? Uma pessoa da matéria, que cuidava das questões políticas e não das questões religiosas. Tá? E tem Jesus ali na figura de um líder espiritual, de alguém que está preocupado com outras coisas que não tem nada a ver com aquilo, inclusive com a sua própria vida. Então, é um momento interessante e bastante representativo de todo mundo que ingressa numa jornada espiritual. Quando a gente ingressa, né, em um caminho espiritual, seja lá qual for, seja lá aquele que a gente escolher, a gente começa, de alguma maneira ou de outra, a se sentir envolvido por aquilo. A gente começa a ter as nossas próprias questões. A gente começa também a resolver algumas das nossas questões, se a gente encontra afinidade. E a gente entra por uma jornada. Né? A gente se envolve, a gente passa a se dedicar, a gente entra nesse caminho. E, invariavelmente, seja qual for a tradição espiritualista, a religião que a gente adotar, tá? Existe um convite para esse desapego do mundo material. Tá certo? Então, seja aqui no Espiritismo, seja nas doutrinas espiritualistas ou nas doutrinas diversas, em algum momento a gente é confrontado sobre como a gente materializa a nossa vida aqui do ponto de vista do dia a dia e o como que a gente lida com as questões espirituais. E esse cenário onde esse diálogo aparece é um cenário desse tipo. Tá? Então, por isso que eu digo que ele é bastante emblemático. Então, eu acho que vale a pena a gente, mais do que o diálogo e as palavras, a gente se ater a essa discussão. Porque essa é a discussão de todo mundo que entra num caminho espiritual. Tem um filósofo espiritualista bastante importante que ele fala sobre essa ideia de caminhos, né? Então ele fala, olha, até hoje, se a gente pegar todas as tradições espirituais ali da humanidade, a gente entende, ou pode tentar sintetizar, que existem 3 caminhos que podem ser representados ali nas figuras religiosas. Então ele fala que tem o caminho do monge, o caminho do faquir e o caminho do yogi. Né? E o que ele quer dizer com isso? Acho que vale a pena a gente falar rapidinho sobre cada um deles. Ele fala o seguinte, ele fala, o monge é aquele que se recolhe em abstinência e em oração. Então, é basicamente alguém que tira o seu convívio da sociedade, mas muito por um processo de recolhimento e uma tentativa de que esse processo de oração permita uma conexão profunda com o espiritual. E esse é um caminho, ele faz questão de destacar isso. Esse é um caminho. Ao longo do tempo, a gente teve grandes figuras espirituais na humanidade que encontraram seu processo de espiritualização através disso. Desse recolhimento, desse processo de oração, ou mesmo do processo ritual ali, do qual as pessoas têm a chance de experimentar uma sensação ali do divino.
E esse é um caminho espiritual. Esse foi o caminho, por exemplo, né, quando a gente olha para a biografia lá de Francisco de Assis, esse foi o caminho de espiritualização dele. Tá? Por muito tempo, até que depois a coisa muda. E ele fala, e esse é um caminho possível. O outro caminho, para nós aqui do Ocidente, né, é menos comum, menos no nosso dia a dia. Mas ele fala sobre o faquir. E aí ele fala que, basicamente, é um caminho ilustrado pelas privações ou pelas provações autoimpostas ao corpo. Né? Então ele fala, basicamente, o cara que é o faquir lá no Oriente é aquela pessoa que impõe condições muito severas de treinamento ao corpo, né, como uma tentativa de desconectar das coisas materiais, né, e eventualmente encontrar um processo de espiritualização através disso. E isso é também um caminho possível. Né? Basicamente é uma experiência que existe aos montes e existem trilhas espirituais todas devotadas a isso. E o terceiro caminho que ele comenta é o caminho do yogi, que vai numa linha bastante parecida. Ele fala que o caminho do yogi é o caminho, né, da privação, do afastamento, da meditação, mas, acima de tudo, com uma tentativa de um controle supremo da mente. Tá certo? Então, esse processo da meditação e, basicamente, das restrições, basicamente permite uma experiência bastante profunda e um controle tão grande da mente e do corpo que isso traz experiências espirituais muito profundas e, naturalmente, gera uma relação diferente com o mundo material. Então, ele fala sobre isso. E ele é um cara muito nutrido por esses ensinamentos. Então, ele fala que, basicamente, essas são trajetórias possíveis, né, e trajetórias importantes. Mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente pensar que esses três caminhos resolvam o problema da jornada espiritual da humanidade. Principalmente porque, se a gente olhar com profundidade, todos eles colocam uma restrição bastante profunda, que é a privação das coisas. Tá certo? Então, é basicamente uma vida de devoção bastante dedicada e bastante, né, isolada ali de uma série de fatos ali mundanos que pode ser mais ou menos dificultosa quando a gente pensa, né, numa trilha espiritual para a humanidade. E aí ele também, basicamente, aponta sobre um quarto caminho. E um quarto caminho, aí ele desenvolve toda essa teoria, mas ele fala sobre um quarto caminho, onde a gente conecte as nossas vidas normais do dia a dia, tá, com as nossas vidas espirituais. E essa proposição dele é bastante didática e, ao mesmo tempo, ela conecta bem com o que a gente entende aqui de doutrina dentro do Espiritismo. Tá? Quando a gente entra dentro das doutrinas, por exemplo, aqui na doutrina espírita, a gente, por algum tempo, corre o risco de pensar que o Espiritismo prevê que a gente adentre essas mesmas rotinas de restrição e de práticas religiosas bastante importantes e seguras e, ao mesmo tempo, principalmente disciplinadas. E isso, sim, está previsto de alguma maneira ou de outra. A gente vira aqui todo domingo no mesmo horário e não deixa de se encaixar dentro disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o processo de desapego do mundo material, ele não acontece, simplesmente da gente desconectando com as coisas da matéria. E essa eu acho que é uma mensagem muito profunda. Porque esse é o grande desafio. Esse é o desafio para todos nós. Tá? Quando a gente está encarnado aqui nesse planeta, a gente tem uma proposição. A gente tem, eventualmente, algum objetivo ou entende que existe um caminho espiritual a ser trilhado. Mas a gente não sabe qual é ele. A gente entende muito pouco, pelo menos de maneira plena, ali, os desafios impostos. E quando a gente parte para o dia a dia, a gente tem dificuldades tremendas. E a primeira coisa que a gente começa a perceber é que a gente não é coerente. Então a gente percebe que a gente fica comovido, né? A gente vem aqui para o Centro Espírita, ouve coisas bonitas, ouve mensagens que são convites ali a agir diferente, mas a gente não consegue na prática, tá certo? E a gente se perde nesse meio, tá? A gente fica constrangido, a gente sofre, a gente acha que a gente é uma pessoa ruim, ou a gente acha que a gente é uma pessoa pecaminosa, ou qualquer outra palavra aí que a gente queira estipular para isso.
Mas o fato é que quando a gente para pensar sobre a vida espiritual ela fala sobre verdades, e quando ela se refere a essa verdade, ela está falando de alguma coisa que é uma inteligência um pouco superior ao que a gente pode conceber. Então, a frase de Jesus, né, quando tem esse diálogo lá com a verdade, falando sobre verdade ali com Pilatos, na qual ele responde com o silêncio, é difícil imaginar uma resposta melhor. Porque, no final das contas, a verdade, quando a gente se depara com ela, a gente tem uma sensação de ter encontrado alguma coisa, tá, da qual a gente muitas vezes não consegue reagir. E o comportamento em função disso é a gente se recolher em silêncio, tá? E pensar profundamente sobre aquilo e nos desdobramentos dessa ideia. No final das contas, a sensação que aparece é que a gente está se deparando com alguma ideia, algum entendimento que é muito superior ao que a gente tem no momento. E é essa vida que a gente está tentando propor aqui, né? Tem um livrinho que eu gosto bastante, que ele fala sobre desapego, né? Tem um capítulo inteiro que chama Desapego. E ele fala que tem um ensinamento yogi muito bonito, que fala que a figura, né, daquela pessoa que opta pelo desapego dentro dessa doutrina não é aquela coisa do andarilho, né? Então, aquela pessoa que abandonou suas coisas para seguir o seu caminho, que anda descalço, livre das suas preocupações, enfim. Ele fala que é a flor de lótus, né? E basicamente por um motivo principal. A flor de lótus, ela tem as suas raízes na lama. E ela não transforma nada. Tá certo? Né? Então não tem essa mensagem ali de falar a gente precisa pegar a lama e transformar em alguma coisa bonita. Muito pelo contrário. Tá? As raízes estão na lama e basicamente ela mostra o seu esplendor ainda assim. Tá? Porque dentro dessa lama ela encontra os nutrientes, encontra o que ela precisa ali para florescer e para viver. E essa é uma mensagem muito bonita. Tá? É uma mensagem muito bonita, porque no final das contas, o que a gente está falando dentro de um caminho espiritual, tá? Não é um processo de conversão profunda, não é um processo que exige sacrifícios acima das nossas capacidades, tá certo? Porque se for isso, se o nosso entendimento for esse, a gente está tendo dificuldade de desapegar da coisa que é mais difícil para quem trilha um caminho espiritual, que é o tempo e o entendimento de que a gente não pode errar. Tá certo? É isso, a gente não está conseguindo desapegar na nossa ideia. No final das contas, quando a gente fala de espiritismo, né, mais especificamente, o espiritismo acrescenta essa ideia das reencarnações sucessivas, tá? Para mostrar de alguma maneira ou de outra, para escancarar ali diante de nós, uma ideia espiritual de que o tempo não é alguma coisa na qual a gente precisa estar preso e sujeito. Tá certo? O tempo existe para que a gente tenha a chance de experimentar, para que a gente tenha a chance de errar. E eu não falo isso para a gente ficar aqui justificando, né, as nossas ações. Mas é para entender que, no final das contas, tudo passa por uma mudança de entendimento, tá? E ter acesso a uma visão das coisas da qual a gente não tem no nosso dia a dia. Essa dificuldade nossa, por exemplo, do desapego, tá? Ela é tão importante que hoje ela se manifesta no nosso diálogo. Né? A nossa dificuldade em ser empático com outras opiniões, outras pessoas, é basicamente o apego às nossas opiniões, às nossas ideias, tá? E a capacidade de ter que ouvir ali por alguma coisa que é diferente da nossa. Então, existe dentro do ensinamento espiritual um convite constante, né? E ao mesmo tempo bastante, acho que sublime, na falta de uma palavra melhor, a gente desapegar do mundo material diante dessa perspectiva. A gente não precisa simplesmente largar, vender todas as nossas coisas, né, e viver numa vida monástica, apesar disso ser um caminho bastante seguro e bonito para muitas pessoas que têm essa inclinação. Tá? A gente não precisa impor restrições severas à nossa alimentação, à nossa vida sexual, a qualquer outra coisa do gênero. Tá? Apesar disso ser também um caminho de espiritualização para muitas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa desapegar muito de quem nós somos e sobre as nossas concepções de verdade. Então, no final das contas, acho que a imagem que a gente tem de alguém que trilha um caminho seguro é alguém muito equilibrado emocionalmente.
Porque alguma pessoa constantemente disposta a avaliar, né, as suas concepções, as suas ideias, a sua vida, tá? É alguém que, de alguma maneira ou de outra, ela encontrou ali forças e o equilíbrio emocional necessário para fazer dessas reflexões uma constante. Essa é a imagem que a gente pretende construir. Esse é um quarto caminho. Tá? E talvez, né, seja assim como esses 3 foram um caminho para muitas outras pessoas ao longo da história, tá? Esse quarto talvez seja um caminho para muitos de nós, né, que não necessariamente pretendem compatibilizar a vida espiritual com a vida material. Tá certo? Então, essa casa, ela existe dentro de uma proposta como essa. O centro, ele foi construído, né, com uma perspectiva não de ser um templo onde a gente fosse lá e encontrasse simplesmente um lugar para se isolar, né, da nossa vida cotidiana e pensar ali profundamente nessa conexão com Deus através da oração. Apesar de que em alguns dias a gente se devota a isso, tá, fazer esse recolhimento. Mas uma casa como essa, ela foi planejada para acolher essas nossas dificuldades de lidar com as coisas do dia a dia. Porque é isso, tá? O estar encarnado hoje na Terra é basicamente lidar com essas incompatibilidades de nós mesmos. A partir do momento que a gente silencia as preocupações, né, de se sentir desconfortável conosco mesmo ou se sentir incoerente, a gente encontra um pouco de paz, a gente encontra um pouco de refrescância para a alma. Tá? E aí eu acho que são os momentos, no final das contas, que se abrem ali oportunidades para um caminho espiritual bastante feliz, bastante seguro, né? Que a gente se sente desafiado, se sente convidado, mas ao mesmo tempo a gente tem alguma tranquilidade ali no coração para seguir adiante. Tá bom? Então, essa casa vai estar sempre aberta para todo mundo que queira trilhar essa oportunidade, e fica sempre o convite aí de vocês virem e retornarem ali em todos os momentos. Tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos só fazer umas vibrações, tá bom? E aí, em seguida, eles chamam vocês para o passe. Que nesse momento possamos encontrar o nosso coração um desejo de um mundo melhor, mais perto do que entendemos ser o caminho feliz para a humanidade. Que possamos nos contagiar por esse sentimento e destinar isso através de vibrações para todo mundo. Que possamos nos lembrar nesses instantes de todos aqueles lugares do planeta onde entendemos que as nossas vibrações são necessárias. Nos lembramos também dos nossos lares e das pessoas à nossa volta, seja por sua condição de saúde, seja por desencarnes recentes. Que todos aqueles que estão nos nossos corações recebam as nossas vibrações e o nosso desejo de melhoras. Vibramos também por todas aquelas pessoas que ainda nos são difíceis, para que possamos encontrar o equilíbrio necessário para ouvir e distinguir o papel delas na nossa vida. Fazemos vibrações também amorosas por todas as pessoas que se dedicam à prática do bem, para que possam encontrar as forças necessárias para multiplicar esse trabalho e alcançar cada vez mais corações. E fazemos uma vibração bastante carinhosa por essa casa, sempre, para que ela possa sempre manter a sua postura de acolhimento, um ambiente sereno e seguro para o processo de espiritualização. Deixamos, por fim, uma vibração por nós mesmos, para os nossos desafios do dia a dia,
para que possamos utilizá-la nos momentos em que sentirmos que a serenidade nos falta. E assim, nós agradecemos mais uma vez a presença da espiritualidade aqui próximo de nós, nos mantendo ainda recolhidos e em pensamento para o passe que receberemos logo a seguir.